Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Na aula de hoje a gente vai revisar e aprender um pouquinho mais sobre a anatomia do sistema genital masculino, sobre a espermatogênese e a regulação do eixo hipotálamo, hipófise gonadal no homem. Estão preparados? No final dessa aula vocês vão se garantir, vão gabaritar a prova, então se prepare que essa aula está muito top. Roda a vinheta. A primeira coisa que eu quero que vocês tenham em mente é uma visão geral do sistema genital masculino, certo? Então a gente vai começar estudando, primeiramente, o sistema genital masculino e a gametogênese masculina. Vamos começando do mais fácil para o mais difícil, né? E aí, o que é que vocês precisam saber de sistema genital masculino? Basicamente, esses são os componentes principais do nosso sistema genital masculino. A primeira parte que a gente vai olhar é a questão do testículo. E é basicamente aqui no testículo onde vai acontecer toda a nossa aula. Por quê? Porque é no testículo que você vai ter a gametogênese do homem. É no testículo que você vai ter a produção e no caso ali ao redor dele, o amadurecimento dos espermatozoides, certo? É interessante ressaltar aqui que o testículo, né, sendo ele a gônada masculina, ele tem um papel duplo. Então, ele é um órgão que ele tem uma dupla função, que é a função de formar os espermatozoides, então ele tem esse papel na gametogênese, mas ele também tem um papel de regulador hormonal, né? Então, no testículo, você tem as células produtoras de testosterona e que confere essa característica dupla ao testículo masculino. E aí, beleza, a gente vai entrar um pouco mais no testículo e ver como é que acontece toda a parte da espermatogênese, mas anatomicamente o testículo ele fica aqui. Em cima do testículo, como vocês podem ver, tem como se fosse uma pelinha, ou como se fosse realmente uma estruturazinha que fica em cima do testículo. Essa estrutura ela é chamada de epidídimo e ela é fundamental no nosso estudo porque ela vai fazer a maturação dos espermatozoides. Então aqui a gente já começou a ver as duas partes principais da gametogênese masculina, que é a formação dos espermatozoides que acontecem anatomicamente no testículo e a maturação desses espermatozoides que acontecem no epidídimo, que é justamente essa estruturazinha aqui que fica em cima dos nossos testículos. Do testículo, né, o conectado aqui ao epidídimo, você tem uma estrutura que conecta o testículo aqui a nossa uretra, né? Essa estrutura se chama ducto deferente. O ducto deferente é como eu mesmo acabei de falar. Ele vai conectar o nosso epidídimo e o nosso testículo, né? Então essa estrutura produtora e que produz e que matura os espermatozoides, a uretra. Por quê? Porque é na uretra que vai ter esse canal de saída dos espermatozoides. Aqui é interessante lembrar que tanto os nossos testículos quanto o epidídimo, eles ficam dentro de uma bolsa, que essa bolsa é chamada de saco escrotal, ou simplesmente de escroto. A função do escroto nesse sentido é basicamente fazer uma regulação de temperatura. Uma coisa que vocês têm que saber, e que a gente vai até conectar isso, por exemplo, com quando a gente estiver vendo o espermograma ali na frente, é que a produção a produção do espermatozoide ela é uma produção extremamente sensível. E uma das variáveis que ele é extremamente sensível é a temperatura. E é justamente para isso que serve a bolsa escrotal. A bolsa escrotal ela serve para aproximar ou afastar os testículos do nosso corpo para regular a temperatura. A nossa temperatura corporal gira em média de 36, 37, de 36 a 37 graus.
A produção do nossos espermatozoides precisa de um pouco menos que isso, então uns 36 graus, assim. Então, se o nosso testículo, se o nosso testículo ele ficar muito próximo a todo momento do nosso corpo, isso pode prejudicar a produção dos nossos espermatozoides e isso ser uma causa de infertilidade. Não à toa que quando vocês entrarem agora no módulo de embriologia e, consequentemente, vocês vão começar a estudar um pouco mais de genética, tem alguns distúrbios genéticos que impedem a descida do escroto não, do testículo do homem. Então, não sei se algum de vocês por aí já tem filhos ou já participaram, né, daquela criação inicial da criança, que é assim que ele nasce, que vai para o médico, pro pediatra, que fica toda aquela atenção em cima dele nos primeiros meses, e que a mãe às vezes até sempre pergunta, doutor, o testículozinho dele já desceu? Porque existe alguns problemas que é justamente que afeta a descida desse testículo. E quando a descida do testículo não acontece, então que ele permanece ali dentro da nossa pelve e não desce para fora, isso é uma das causas, por exemplo, de infertilidade, porque você não vai conseguir ter uma produção de espermatozoides por conta da temperatura. Então, o escroto ele tem muito essa função. Quando o homem se encontra em um ambiente mais frio, o escroto ele é aproximado do seu corpo para que a temperatura equilibre e aquilo fique mais quentinho e não altere a produção dos espermatozoides. Do mesmo jeito, se eu estou em um ambiente muito quente, o escroto ele tem o papel de afastar o testículo do corpo para justamente dissipar esse calor. Então, ele regula a temperatura tanto para quando está muito fria ou quando está muito quente. Uma outra curiosidade clínica para vocês, o músculo que faz o escroto afastar ou se aproximar do corpo é um músculo chamado cremastérico. E alguns problemas nesse músculo fazem você perder essa capacidade de regulação da aproximação ou do afastamento. E isso também pode ser uma causa de infertilidade. Existe até uma doença que é popularmente conhecida como síndrome da calça jeans, que homens que usam calça jeans muito apertadas podem fazer uma compressão no nervo que controla essa musculatura e ele pode perder parcialmente essa capacidade de regulação do escroto. Mas, tipo, curiosidades, fatos aleatórios. E aí é isso. Então, a gente tem o testículo. Em cima do testículo, você tem um epidídimo. Eles dois ficam dentro do escroto e são responsáveis pela produção e amadurecimento dos nossos espermatozoides. Quem conecta essa estrutura inicial à nossa uretra, que é por onde vai sair o líquido ejaculatório do homem, é justamente esse canal, esse ducto deferente. Aqui, a gente já até testa o conteúdo que vocês viram semestre passado. Então, aqui vocês estão vendo uma vista posterior. Aqui você está vendo uma vista anterior, então você está vendo tudo de frente. E aqui eu virei esse cara de costas e eu estou vendo posterior. Então, aqui que vocês estão vendo o ducto deferente, quando ele vai chegando aqui na uretra, ele tem uma parte dele que se alarga, que é chamada de ampola do deferente, que é justamente onde vai ter ali a liberação. Como vocês podem ver aqui nessa visão posterior, a ampola do deferente, quando ele vai desembocando aqui na uretra, você tem uma associação com a outra estrutura. Essa outra estrutura é chamada de vesícula seminal. E logo abaixo da vesícula seminal, você tem a nossa próstata. Justamente a próstata que, quando o homem bate seus 50 e poucos anos, tem que começar a fazer, né, ali a monitorização do câncer de próstata. E essas duas estruturas, elas têm uma curiosidade, elas têm uma função, na verdade, bacana, que são as vesículas seminais e a próstata. Elas liberam líquidos chamados de líquido seminal e líquido prostático, respectivamente, em que esses líquidos vão compor a maior parte do nosso sêmen. Então, vocês podem achar, por exemplo, que o sêmen ele é composto majoritariamente por espermatozoides, mas não é. Ele é composto majoritariamente de
outros líquidos que vão servir para nutrir, para guiar e para dar todo o ambiente necessário para que esses espermatozoides eles tenham a melhor capacidade possível de reprodução, se assim podemos dizer. E aqui é interessante porque, por exemplo, o líquido seminal, ele tem, por exemplo, presente nele frutose. Então, esses açúcares, né, do sêmen que também vão servir como fonte energética para os espermatozoides fazerem o seu nado. Outra curiosidade, por exemplo, é que a próstata, quando ele solta esse líquido prostático, esse líquido prostático ele é um líquido que tem um pH mais básico. E isso é muito importante porque vocês têm que lembrar que o pH da vagina da mulher é um pH ácido. E aí os espermatozoides eles não sobreviveriam de forma adequada. Os espermatozoides eles são muito sensíveis, por exemplo, a pH mais ácido. E aí esse líquido prostático sendo básico, aí vocês lembram do ensino médio. Ácido com base fica neutro. Então eu vou dar uma neutralizada no pH da vagina dessa mulher para que a vagina não seja mais um ambiente tão hostil, né? Não seja ótimo. Então aqui você está vendo ampola do deferente, você está vendo as vesículas seminais e você está vendo a próstata. Passando por tudo isso, que é onde todos esses líquidos vão desembocar, você está vendo aqui a uretra. A uretra é outra coisa que a gente tem que prestar um pouco mais de atenção no homem. Por quê? Porque, como vocês podem ver, a uretra é tanto o canal de passagem dos espermatozoides, então ele é um canal de passagem reprodutório, digamos assim, porém, ele também é conectado, como vocês podem ver por essa bolona aqui vermelha, e no caso essa bola branca aqui na outra imagem, ela é conectada à nossa bexiga. Então, a uretra, e no caso o pênis do homem, ele é um órgão flex no sentido de que ele serve tanto para reprodução quanto para excreção. Isso é interessante falar porque na mulher, a vagina da mulher ela tem dois ósteos, sendo que um ósteo é o da vagina propriamente dita, que é onde você tem relação sexual, e você tem um ósteo em cima da vagina, que é justamente a uretra feminina. Então, a uretra da mulher é separada do canal reprodutivo, e no homem não, né? O órgão é o mesmo. E como um todo aqui você tem o pênis, né? Então, é basicamente isso que vocês têm que saber de sistema genital masculino, da questão da anatomia. Por quê? Porque é onde você começa a fazer os links com o conteúdo, com a fisiologia. Então, é por isso que eu apresentei essas partes aqui para vocês, que basicamente já compõem o sistema genital como um todo. Só que, como eu falei para vocês, o nosso interesse aqui é entender um pouco melhor de como é que acontece a espermatogênese do homem. E a espermatogênese do homem é relativamente simples. Ela acontece nos testículos. Então, quando a gente dá um zoom no testículo, é basicamente isso aqui que você vai ver. Então, você vai ver um conjunto de capilares, né, que são chamados de túbulos seminíferos, que é nesses túbulos seminíferos onde você vai ter a produção dos seus espermatozoides. Então, que é nesses túbulos seminíferos onde você vai encontrar as células germinativas, que é o que você vai encontrar no livro, também por outro nome, que você pode encontrar como espermatogônias. Então, as espermatogônias do homem são as células germinativas que elas vão estar presentes aqui nos túbulos seminíferos e é aí que eles vão começar a fazer as suas fases de divisão celular e vão gerar os espermatozoides. E aqui é interessante ressaltar o quê? Que quando as células germinativas,
por mais que elas deem origem às espermatogônias, elas comecem a fazer os processos de mudança, eu não vou fazer o espermatozoide pronto nessa etapa, porque, como eu falei para vocês, o espermatozoide, quando ele é produzido aqui no túbulo seminífero, ele vai sair daqui e vir para essa estrutura, que é justamente o epidídimo. E é aqui que ele vai fazer a sua maturação, que é onde ele vai fazer o desenvolvimento e a maturação do flagelo dele, que é justamente para que ele consiga a capacidade de ter a capacidade nadatória, né? Beleza, a gente já discutiu meio que o primeiro ponto da espermatogênese masculina. E a gente tem outras duas células que compõem aqui os nossos túbulos seminíferos, em que a primeira é as células de Sertoli. As células de Sertoli é uma célula que ela tem função dupla de nutrição e proteção das nossas células germinativas. Elas ficam aqui nessa imagem, por exemplo, você está vendo um corte do túbulo seminífero, certo? No túbulo seminífero você está vendo várias células que são as nossas células germinativas, e no meio dessas células germinativas você tem as células de Sertoli, e eles vão ajudar na nutrição e na proteção em que sentido? Lembra que quando a gente estudou tecido epitelial na aula passada, a gente falou que o tecido epitelial é um tecido justaposto, justamente porque na parte lateral você tem adaptações de membrana que fazem elas se conectar e formar realmente como se fosse uma parede. Você tem um negócio parecido aqui. As células de Sertoli, elas se comunicam através de algumas junções celulares, e que essa comunicação realmente vai dar uma característica como se fosse uma parede protetora. Essa parede protetora é chamada de barreira hematotesticular. Muito parecida com o que vocês já devem ter ouvido falar com a barreira hematoencefálica. A barreira hematoencefálica ela tem basicamente a mesma função da hematotesticular. Ela é uma barreira que vai proteger, nesse caso, o testículo, e no caso da hemato. Acabei de falar o nome e fugiu. Do cérebro, proteger o nosso cérebro e proteger o nosso testículo da entrada de alguns compostos que possam ser tóxicos ou interferir, nesse caso, na nossa gametogênese. Tá certo? Então, isso é a característica de proteção que ela traz. Proteção contra compostos químicos ou compostos tóxicos, medicações, então seriam compostos químicos que alterariam a formação dos nossos espermatozoides. Por quê? Porque se você não tivesse essa barreira, a chance de você ter alteração nos seus espermatozoides, que a gente vai falar quando estiver entrando um pouco mais na análise do espermatozoide, né, no espermograma, seria muito mais fácil de acontecer. E agora você tem uma outra célula, que seria a nossa terceira célula do nosso testículo, que é a célula de Leydig. A célula de Leydig é a célula que é a nossa célula produtora de testosterona. E aí a produção de testosterona ela também é muito importante no homem por dois motivos. O primeiro, a formação do nosso espermatozoide ele tem que acontecer em um ambiente rico em testosterona, o que faz muito sentido que as células de Leydig estejam próximas às células germinativas e às células de Sertoli, porque eu preciso das células germinativas para que eu gere o espermatozoide propriamente dito, eu preciso da célula de Sertoli para causar proteção e nutrir essas células, e eu preciso de testosterona, que vai ajudar no desenvolvimento desses espermatozoides, como também conferir caracteres secundários ao homem, que são basicamente as características que tornam o homem o homem. Beleza? Agora, vamos entender como é que tudo isso começa. Gabriel, eu entendi que a produção de testosterona, ou a produção de espermatozoides acontece lá no meu epidídimo, nos túbulos seminíferos, que eles amadurecem no epidídimo e que
depois eles serão liberados, né, durante a relação sexual com o objetivo lá da fecundação. Agora, como que isso é regulado e quando é que isso começa? A nossa maturação sexual ela acontece num período chamado puberdade. A puberdade na mulher é muito bem marcada, que é justamente a época que vocês menstruam. A puberdade no homem já não tem um marcador muito tão forte quanto tem a de vocês. Mas quando o homem atinge a puberdade, o sinal de início da puberdade é a sua regulação do eixo hormonal, que a regulação do eixo hormonal é hipotálamo, hipófise, gonadal. Hipotálamo, hipófise, gonadal, que significa que esse eixo ele começa no hipotálamo, ele vai para a hipófise e da hipófise ele vai para as gônadas. Qual é a gônada masculina? Testículo. Então, hipotálamo, hipófise, gonadal, onde a gônada que eu estou falando nesse momento é o testículo. E aí, aqui, o que vocês precisam saber? Se eu estou falando do eixo hipotálamo, hipófise e gonadal, a primeira parte do meu eixo é o eixo que começa no hipotálamo. O hipotálamo, se você vai ler no livro, ele tem várias funções do nosso corpo. Ele é um regulador central no nosso corpo. Então a gente vai fazer um recorte do nosso hipotálamo e puxar ele para essa parte de gametogênese. O hipotálamo, quando a gente está falando de gametogênese, ele tem uma secreção de um hormônio chamado GNRH, que é chamado de hormônio estimulador de gonadotrofinas. O que faz muito sentido, porque eu vou estimular os hormônios que mexem nas gônadas. Então, sou um estimulador de gonadotrofinas. Essa liberação que o hipotálamo faz, vocês podem encontrar no livro, vocês podem encontrar na prova, então não se assustem se vocês virem esse termo, ele é feito de forma pulsátil. Gabriel, por que a liberação desse GNRH é feita de forma pulsátil e não em uma forma constante? Não se sabe exatamente o motivo. Só se sabe que isso é feito de forma pulsátil e isso é fundamental para a regulação do eixo. Se você fizer essa regulação de forma constante, isso já foi feito em experimento, em laboratório, nos artigos, se você faz essa regulação de forma constante, o eixo não funciona do mesmo jeito. O eixo ele fica prejudicado. Aí, beleza. O hipotálamo ele faz a secreção do GNRH, que vai atuar na hipófise. Hipotálamo, hipófise gonadal. Quando o GNRH atua na minha hipófise, a hipófise ele vai liberar hormônios que são chamados hormônios hipofisários, ou, melhor dizendo, hormônios gonadotróficos. Esses hormônios gonadotróficos, eles vão atuar nas nossas gônadas. E são dois hormônios gonadotróficos, que são LH, que é hormônio luteinizante, e hormônio FSH, que é hormônio folículo estimulante. O hormônio LH, ele vai agir na célula de Leydig. E a célula de Leydig, ela faz o quê que eu falei para vocês no slide passado? Produção de testosterona. Então, a puberdade masculina é marcada pelo quê? Por um aumento dos níveis de testosterona, que é produzido pela célula de Leydig e que são ativadas pelo hormônio LH. Diferentemente do FSH, que ele vai agir nas células de Sertoli, que farão a parte lá de proteção e nutrição dos nossos espermatozoides, ou nesse caso, futuros espermatozoides. Aí aqui, se vocês foram ler o livro ele pode ter mencionado uma palavra que se chama feedback negativo. E aí vocês podem ter ficado sem entender e me perguntar, Gabriel, o que é que significa feedback negativo? Vamos lá. Sempre que na medicina vocês tiverem dúvida com alguma coisa, pensem na palavra. Isso aqui é uma dica para a vida de vocês, tá? Quando vocês precisarem chutar alguma coisa. Porque na medicina é tanto conteúdo, é tanta coisa que a gente tem que aprender, que as coisas elas seguem um nome meio que óbvio. É como se o nome já representasse a função.
porque isso facilita que a gente não decore. O que é um feedback? Um feedback é quando você dá a sua, como se fosse a sua opinião, o que você achou de algo. Então, como, por exemplo, terminou aqui essa aula e você vai até mim e fala, Gabriel, eu gostei da aula. Você me deu um feedback. Gabriel, eu não gostei da aula por causa disso, disso e disso. Você deu o seu feedback. Você tem dois tipos de feedbacks no seu corpo. Você tem um feedback positivo e um feedback negativo. Vamos focar aqui no negativo. O que é um feedback negativo? Um feedback negativo é, por exemplo, alguém chega para você e te cutuca. E aí você olha para essa pessoa e ela vem de novo e ela te cutuca. E você olha para ela e fala: amigo, você pode parar, por favor? Você acabou de dar um feedback negativo para ela. Então, quando ela te cutuca e você demonstra raiva e incômodo, você dá um feedback negativo para que ela não faça mais. Diferentemente de quando uma pessoa que você gosta vem e te abraça, você abraça ela de novo. E você está fazendo o quê? Dando um feedback positivo, de tipo, eu gostei desse abraço, você pode me abraçar. Então, um feedback positivo é quando você reforça um comportamento. E feedback negativo é quando você reprova um comportamento. Gabriel, o que é que isso tem a ver com o nosso eixo? Vocês vão ouvir muito esse termo feedback positivo e negativo quando vocês falarem de hormônio, porque os hormônios eles se autorregulam através de processos de feedback. Então perceba que o FSH vai agir nas células de Sertoli e olha o que a célula de Sertoli vai fazer. A célula de Sertoli ela vai produzir uma substância chamada inibina. E a inibina ela faz um feedback negativo no FSH. Então ele chega no FSH e fala: pare, por favor. Por que isso é interessante? Como vocês podem até ver aqui nesse outro lado, ó, a testosterona faz um feedback negativo no LH e no hipotálamo. Gabriel, como é que eu torno isso palpável? Na prática, isso significa que o nosso eixo ele se autorregula. Se eu tenho altas concentrações de FSH, porque a minha hipófise está trabalhando muito, eu vou ter uma alta atuação nas células de Sertoli. A célula de Sertoli vai produzir muita inibina e a inibina vai diminuir a concentração de FSH. Agora, olha que loucura. Se eu tenho muito FSH e eu produzir como consequência muito de inibina e eu vou diminuir a concentração de FSH, a concentração de FSH baixou, certo? Se o FSH baixou, a célula de Sertoli vai parar de produzir inibina. Se eu parei de produzir inibina, eu parei de produzir quem inibia o FSH. Então, o que vai acontecer? O FSH sobe de novo. Com muito FSH, eu produzo muita inibina, a inibina diminui o FSH. Com pouca inibina, eu aumento o FSH. Você percebe que é um eixo que ele se regula sozinho. E isso é muito comum no nosso sistema hormonal. Aqui funciona do mesmo jeito. Se eu tenho muita testosterona no meu corpo, eu vou inibir LH e o hipotálamo, então eu vou inibir a fábrica que estava fazendo minha testosterona. Então qual é a minha tendência? Eu estou com muita testosterona, eu faço feedback negativo em todo o meu ciclo que produz testosterona, e qual é o meu objetivo? Diminuir a minha testosterona. Gabriel, a testosterona diminuiu demais. O feedback negativo vai acabar, porque o feedback negativo acontecia porque eu tinha muita testosterona. Então a testosterona baixa, o feedback negativo acaba, o meu hipotálamo vai estimular minha hipófise estimula LH, com LH eu aumento testosterona. Então você vê que nosso corpo ele se regula sozinho. É por isso, por exemplo, que dizem que quem usa bomba para de produzir testosterona. Isso é a explicação fisiológica. Então, quando você está usando bomba na academia, que você coloca testosterona para dentro do seu corpo, você vai ter uma taxa de testosterona muito alta no seu corpo, porque você está colocando testosterona exógena. Se você está com muita testosterona no seu corpo, o seu hipotálamo e a célula produtora aqui do LH, que é a hipófise, vai perceber isso e ela vai dizer:
eu não preciso produzir testosterona. Eu estou tendo um feedback negativo de que eu já tenho muita testosterona no corpo. Vamos parar a produção. E aí, enquanto você está botando testosterona para dentro, tá de boa. Só que quando você para de fazer o ciclo de testosterona na academia, que você parou de colocar testosterona para dentro, sua testosterona simplesmente despenca e praticamente zera. Por quê? Porque você fez um feedback negativo constante nas suas células. E aí vem todo um problema que quem resolve é um endocrinologista de tentar fazer as suas células produzirem testosterona novamente. Então você vê que é um ciclo que ele se inicia sozinho na puberdade para estimular a produção de testosterona e das suas células, e que ele também se regula sozinho. E quando você começa a mexer nele, você começa a gerar vários problemas. O que é interessante vocês saberem aqui também? Eu disse para vocês que a célula de Sertoli ela serve de nutrição e proteção para os espermatozoides, que eles necessitam de testosterona, que são produzidos pela célula de Leydig. Só que tem outra questão. Como eu acabei de falar, eu preciso de testosterona. E para garantir que essa testosterona ela fique presa nos locais onde eu tenha a minha gametogênese, a minha célula de Sertoli ela produz uma proteína chamada ABP. Então, olha que interessante. Você vai ter suas células, suas espermatogônias se multiplicando para gerar espermatozoide. Você vai ter célula de Sertoli conferindo a proteção e a nutrição. Você vai ter célula de Leydig produzindo testosterona. E para garantir que essa testosterona ela fique ali estimulando da maneira correta, a minha célula de Sertoli ela produz essa proteína ABP que vai se ligar à minha testosterona e manter a minha testosterona localizada aqui no meu túbulo seminífero. Então eu vou ter uma concentração constante de testosterona ali presa que vai servir para estimular os meus espermatozoides a evoluírem. Então essa é a função, por exemplo, dessa proteína ABP que é produzida pelas células de Sertoli. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E é isso. Curtam, compartilhem, mostrem para os amigos que estão com dificuldades nessa aula. Se inscrevam no canal e nos vemos na próxima aula.